Sejam bem-vindos, cartos maluquinhos, cartos doidinhos. Eu sou o Padias, vou estar trazendo a dica para o meio-campo. Nem precisa me fala. Eu tô com a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson. Eu sei que você tá vidrado no Flamengo e os dados são absurdos e a gente vai falar. Mas, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Cartologia. Você tá chegando agora, já não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Nossa meta é ter análises de verdades completas e profundas, pra você não ficar só ouvindo um monte de eu acho e barrinha de média. E se você já é cartologista, já sabe o esquema, por favor, curte, comenta aí qual que é o meio-campo que vai fazer parte do seu time. O meio-campo seguro do Cartologia é Vina do Ceará, Arrascaeta e Giovanni Augusto do Curitiba. A gente vai estar conversando sim do Everton Ribeiro. Fica calmo, você já tá nervoso que eu tô sentindo. Vamos aproveitar também e conferir o nosso Instagram, no @cartologiafc, o nosso canal do Telegram, em que a gente vai divulgar todas as nossas análises 100% grátis, todos os gráficos, todos os vídeos. Aqui, cara, é de um cartoleiro pro outro, não tem que ter plano de sócio, não vou te dar dica diferente. Só vem. Antes da gente ir para as dicas moderadas e ousadas, vamos então aqui para o nosso mapa do confronto. Patinhas, é minha primeira vez. O que é isso que você está mostrando? Cara, eu não vou gastar tempo explicando a matemática por trás de cada um dos gráficos nesse vídeo aqui. Então confere na descrição aqui, a gente tem um link que leva para o vídeo em que a gente explica com calma cada um dos gráficos, o que eles funcionam, como ler cada um deles. Aqui, vou assumir que você já fez isso e vou partir para os resultados finais. O Flamengo tem um dos melhores resultados possíveis. Eu vou mostrar o passado do Bahia para meio campo, como Bahia como visitante dos últimos jogos, e é avassalador. Logo depois a gente vai ter que falar do Palmeiras, que está numa fase muito boa, enfrentando um time que está numa fase muito ruim, que é o Internacional, e com certeza tem algumas peças ali carimbadas, mas a gente não vai na carimbada, tá? A gente vai numa diferente. O time de análises trabalhou bastante nisso daí. Vamos falar de uma peça na zona vermelha que é o Corinthians. Corinthians que vem de excelentes jogos, né? Vem de 3 SX dentro de casa, segurando times avassaladores aí, com vitórias expressivas. E, cara, tem uma pecinha aí que eu acho que também deve estar no seu psicológico e definitivamente entrou aqui no do Cartologia. Eu sei que você vai falar do Coxa, ele tá na nossa dica segura, apesar dele estar numa zona vermelha, namorando uma zona amarela aí. O confronto não é exatamente o mais fácil da história, mas favorece muito o teor de finalização e é impossível a gente não pensar em Giovanni Augusto. Sei que o último jogo dele foi ruim, mas vamos interpretar os números dele com muita calma, que é o que a gente faz aqui no canal. Curtiu? Então vamos pra cima. Bom, vamos começar falando pelo nosso menino Vina, vamos tentar explicar por que ele é uma dica segura, tá? Olha os últimos jogos do Fortaleza. Da 14ª rodada até a 19ª, você teve sempre um meio campo fazendo uns 5 pontinhos ali, e na última você teve o Gabriel Sara fazendo 9,7. Então tem aberturas, novamente Fortaleza vive um momento difícil desde a saída do Rogério Ceni. Dados e fatos, ele recentemente está cedendo 2,40 e no campeonato em geral ele saiu em 45, então tá numa má fase defensiva ali. Do ponto de vista do nosso querido Ceará, avassalador. Na 23ª rodada, Vini meteu 13, na 24ª, 9,4. Inclusive, só teve uma rodada que ele não garantiu 5 pontinhos dentro de casa. Então, assim, é um cara muito expressivo. A média recente executada em 4,90 geral do Ceará no meio campo versus um normal de 2,87. Então, é uma mistura de quem tá numa fase muito boa contra quem não tá numa fase muito boa defensiva. Se a gente olhar o radar, quais são os melhores pontos aqui? Assistência, finalização defendida. Gol, muito mais pelo lado do que é executado do que é do ponto de vista cedido. Se a gente olhar o nosso menino Vini, olhando ali o gráfico da esquerda, cara, é um olimpiano, desde a 9ª rodada ele tá nos top 30 da posição e nunca mais deixou. Alguns solavancos ali, mas um cara muito seguro. Tá numa média de 1 gol a cada 2 jogos ali, fazendo 5 pontinhos por gol por jogo. Hoje tá bem acima da média, 5 vezes acima da média do campeonato em finalizações defendidas. É quase como se você pudesse contar seguramente uma finalização defendida dele sempre. E o que eu gosto muito é que a gente tá falando aqui que tá buscando um perfil de garçom e ele é um dos maiores garçons hoje, o maior garçom do meio campo do Ceará com 1,25 pontos por assistência por jogo, que é basicamente uma assistência a cada 4 jogos, que é uma excelente taxa. Eu gosto bastante nele. Ele tem saldo positivo de faltas, então ele recebe mais do que ele comete, e tem uma baixa a taxa de cartões amarelos, que é sempre bom. Qual é o maior preocupante dele? Pelo protagonismo e por ele ter a presença em algumas bolas paradas, ele acaba tendo muito passe incompleto aí. Então já pensa que -1 vai acontecer de qualquer jeito. Beleza? Depois vamos falar do glorioso Mengão, que tá embalado, tá buscando aí o Atlético Mineiro, São Paulo, agora que só tá se dedicando ao Brasileirão, tem mais peças ao seu dispor com o Gabigol voltando também. Mas vamos falar do meio campo do Mengão. Cara, olha o retrospecto do Bahia. Vamos falar da 15ª rodada pra cá, tipo uns 10 jogos atrás?
Nenê fazendo 10, Jobson 16, Giovanni Augusto 4,5, um jogo de 4,5 em que ele fez gol, tá? Teve gol do Giovanni Augusto aí. Depois Veiga 14,2. Olha a média recente cedida, 4,96 para uma média que já era muito alta de cedido de 3,23. Mengão também tem se encontrado nos últimos 2 jogos, com a Arrasca fazendo 15,8 e o Gerson 7,6. Eu sei que entre Everton Ribeiro e Arrasca vai ser sempre um 50-50, por isso que no canal a gente vai recomendar os dois também. Sim, a dobradinha faz sentido, só que um deles vai para dica moderada e outro para mais segura. E na segura a gente vai manter sim o Arrascaeta pelo teto de pontos do Arrascaeta. Por quê? Quando esse cara manda bem, ele manda muito bem. Só que quando o Everton Ribeiro manda bem, ele bate ali os seus 10 pontos. O Arrasca bate 20. Fato é que a média recente executada do Mengão está em 3,41, bem maior que a média normal. Olha esse radar. Tá verde para finalização defendida, desarme, assistência, gol, falta sofrida e com oportunidades para finalização para fora. Ou seja, é o melhor radar, eu acho que o canal já teve. Eu nunca lembro de ter visto mais de 5 verdes num radar nosso. Se sim, por favor, me fala aí no episódio antigo. Mas vamos tá indo pro nosso menino Arrasca. Ele é um olimpiano, tá hoje entre os top 30 da posição dele, acima da média em tudo, e com a oportunidade de aumentar essa médiazinha de gol dele para um time como o Bahia, que cede 1,19 pontos por gol por jogo, tá? Ele é um dos maiores garçons do time, com 1,45, 0,68 de finalização, e o que eu gosto muito é o saldo de faltas dele em casa, extremamente positivo, tá bom? Erra muito passe, mas novamente é um pouco do ônus de todo meio campo que manda muito bem, ali é o mais protagonista e vai errar mais passes. E já vamos falar então do menino Everton Ribeiro. Quais são as coisas que me fazem ir para um, não fazem ir para o outro, beleza? Vamos começar por alguns pontos. Primeiro, assistência. O Arrasca tem bem mais assistência que o Everton Ribeiro. Segundo ponto, desarme, os dois mandam mal. Se você olhar a finalização defendida, a Arrasca manda melhor, por 0,1. Finalização para fora, a Arrasca manda melhor. Falta sofrida, aí sim, e falta sofrida em gol, aí a gente já tomba mais pro Everton Ribeiro. Mas Everton Ribeiro toma bem mais cartões amarelos e comete mais faltas que o nosso querido Arrasca. Por isso, pela média por jogo, a gente tá indo no Arrasca sendo mais seguro do que o Everton Ribeiro aí. Depois vamos falar do nosso menino Giovanni Augusto. Eu sei que aqui a gente vai ter um 50-50 entre Matheus Galdesani e Giovanni Augusto, mas eu acho que o radar vai elucidar porque que uma escolha faz mais sentido que a outra. Cara, desde a 15ª rodada, olha o que o Botafogo cedeu. 9,4 para gol do Thiago Neves, 9,3 para o Alisson, 10,9 para gol do Rodriguinho, 10,8 para gol do Patrick. Tem tomado gol em todos os jogos. Fala, Patinhas, por que a média recente está tão baixa se tudo isso tem acontecido? Lembrando que aqui a gente pega a média de todos os meios campos que jogam contra o Botafogo quando o Botafogo está como visitante. E o que acontece é que para um Patrick que fez 10,8, você vai ter lá o Galhardão fazendo -1. Por isso a média acaba ficando um pouco baixa. O que representa isso? Que você tem que escolher aquele meio campo do gol, não é necessariamente escolher qualquer meio campo. Se a gente olhar o perfil, olha aqui para fazer mais sentido para você. Oportunidades em finalização para fora e goleadores. Então a gente está buscando o perfil artilheiro. Qual que é o perfil do Galdesas? É mais assistência e desarme, que você vai ver que o Botafogo faz os dois abaixo da média do campeonato. Por isso a gente vai de nosso menino Giovanni Augusto. Hoje tem uma média legalzinha de desarme ali para deixar a gente um pouco mais tranquilo. Hoje um saldo bem expressivo de faltas sofridas, ele está recebendo 1,01 e cometendo uma faltinha por jogo, então perfeito. Tá com um baixo número de cartões amarelos, só vou levantar aqui que isso é bem expressivo, tá? O Botafogo hoje está executando o dobro da média de cartões amarelos para meio campo dos adversários quando ele joga como visitante, então provoca muito. Tendo dito isso, melhor ainda a gente ir num cara que não costuma tomar muito cartão amarelo, que já não é o caso do Galdesani, que bate mais. Tranquilo? Menino que tá com uma média de 2,28, basicamente aí a gente tá falando de um gol a cada 6 jogos, então tá tranquilo. Por fim, cara, e aqui a gente vai ir numa outra pessoa. E aí talvez aqui a gente já tenha colocado os números de um jeito para te enviesar, tá bom? Cara, o Internacional nos últimos da 18ª rodada para cá, tá? Gerson 13, Giovanni Augusto 17, Yuri Lima 4, José Wellison 8,2. Inter com um meio muito fraco. Por ele ter um meio ofensivo, tem dificuldade em marcar. Acho que a segunda bola tá sempre rebatendo para aquele chute e a zaga tem falhado. Eu sei que o Moledo é um bom nome, inclusive, spoiler, vai estar no nosso vídeo de zagueiro, mas o Vitor Cuesta ali não tem sido um bom parceiro. E cara, olha pro outro lado do Palmeiras como visitante. Eu sei que o Veiga tá na sua mente, e ele não é uma má opção. Só que o nosso Gabriel Menino, quando tem jogado como meia, olha só, dos jogos que a gente está mostrando aqui, na 20ª, 18ª, na 17ª, na 9ª e na 8ª, ele foi o melhor pontuador do time, fazendo boas pontuações, fazendo 7, fazendo 8,4, é um bom jogador. Se a gente olhar qual que é o perfil que a gente está buscando aqui,
garçom desarmador. Não é tanto o ponto do goleador, que remete um pouquinho mais Rafael Veiga. Se a gente olhar o nosso Gabriel Menino, tem um dos melhores médias de desarme e assistências no meio-campo do Palmeiras. Tem boas pontuações também para finalização para fora e falta sofrida. Apesar de que o saldo hoje dele tá zerado de falta, né? Ele comete tanto quanto que ele faz. Toma bastante cartões amarelos, mas não me preocupa tanto porque o Inter você vai ver que tá abaixo da média de cartões amarelos forçados para meio-campo. Por isso um pouco mais tranquilo aí. Sendo assim, cara, por isso que o radar ajuda muita gente. Que a gente quer assistência, desarmador, finalizador. Que é exatamente o que a gente está olhando aqui pro nosso Gabriel Menino, acima da média em assistência e desarmes. Já o nosso glorioso menino Veiga já seria um perfil um pouco mais goleador. Cara, é válido apontar um negócio seguinte: Gabriel Menino já foi improvisado sim em lateral, e quando ele joga em lateral, ele muda muito o comportamento dele. Se ele for jogar na lateral, a gente volta pro Veiga. Caso não, a gente vai de Gabriel Menino. Por fim, uma pecinha aí que tem causado um pouco de incômodo nos adversários e um pouco de felicidade nos cartoleiros é o nosso menino Oteros. Otero tem um pouco de dificuldade nos dados do Cartola, porque os jogos que ele mandou bem não nem sempre contaram assim. Mas jogou muito bem no clássico contra o São Paulo, fez o golzinho dele lá no 12.4 e já veio de outras boas pontuações, já sendo o melhor meia pontuador, como por exemplo na nona rodada aí. Com relação ao Goiás, é um pouco difícil falar que é uma mãe para meio campo, mas tem cedido os pontos, tá? Igor Gomes com um golzinho lá fazendo 12, mais para trás se a gente olhar vai ver um Gabriel Menino e um Charles fazendo 10 e 11 pontos aí. Mas em geral uma média cedida é baixa, por isso aqui a gente está indo muito mais numa ousadia no momento atual do Corinthians executando 2,94 versus 1,94 no resto do campeonato. Radar, meio pavoroso aí. A gente tem 3 vermelhos, 1 amarelo e 2 azuis. Mas o nosso menino hoje tá nessa ascendência. O que a gente quer surfar? Nesse puta pico aqui que a gente tá vendo, ver se ele consegue manter um bom finalizador para um time que oferece bastante oportunidade de finalização defendida. Então, se o time oferece muito chute, a gente vai no nosso menino que mais chuta. Por isso, resumindo aí, a gente está indo de Vina, Arrascaeta e Giovanni Augusto como as mais seguras. Se você está se sentindo um pouco mais, quer se diferenciar da galera, mais ousado é Gabriel Menino e Everton Ribeiro. Por fim, na ousadia e na alegria de um cara que tem oportunidade de finalização defendida, nosso menino Otério. Se você gostou, por favor, curte, comenta aí, manda um salve. Compartilha com seus amigos, ajuda a gente a chegar na meta dos 2.000 inscritos. Manda lá naquele grupo do WhatsApp do Cartola, compartilha com o pessoal da escola. Confere a gente no Insta, no @cartologiafc e no nosso Telegram, que a gente já tá mandando muita coisa lá para você não perder. É a nossa maior fonte de informações e ficar de olho nas mudanças de última hora. Por isso, como sempre, e mais uma vez, vai Cartolinha!